E se eu lhe dissesse que a ascensão à queda e o possível retorno de Donald Trump não têm em sua essência a ver com política, mas sim com o juízo de Deus, começando em sua própria casa, a Igreja, desde a aurora da criação até este exato momento, Deus sempre deteve as rédeas da história humana. Ele nunca abdicou de sua autoridade, nem por um único segundo. Nações se ergueram e caíram. Reinos floresceram e ruíram. Impérios vieram e se foram, e líderes surgiram e desapareceram. Mas nada disso jamais foi por acaso. O que frequentemente interpretamos como manobras políticas, ciclos eleitorais ou mudanças na opinião pública são, na verdade, os capítulos do desdobramento de uma orquestração divina. Portanto, este discurso apresenta uma tese teológica central, utilizando a figura de Donald Trump não como o sujeito principal, mas como um estudo de caso penetrante. A afirmação é esta: todo e qualquer líder, seja ele justo ou rebelde, piedoso ou falho, é um instrumento nas mãos do plano soberano de Deus. Alguns são designados para pastorear e abençoar. Outros são colocados no poder para expor, para corrigir ou para julgar. De qualquer forma, é Deus quem nomeia, não o homem. É aqui que a mensagem se torna desconfortavelmente pessoal para cada um de nós. O foco desta análise não é o próprio líder, sua moralidade ou suas políticas. O verdadeiro cerne da questão é a mensagem que Deus está tentando desesperadamente enviar através dele, e a necessidade urgente de a Igreja despertar. Estamos sendo chamados não a tomar um partido, mas a um profundo exercício de discernimento espiritual, autoexame e arrependimento sincero. A questão não é se você é a favor ou contra um homem, mas se você está disposto a não cair na armadilha devastadora da idolatria política, onde a lealdade a uma figura humana começa sutilmente a ofuscar nossa devoção total e exclusiva a Jesus Cristo. Esta não é uma análise política, é um alerta profético. Prepare seu coração, pois vamos desvendar não o que um homem está fazendo no poder, mas o que Deus está revelando na alma da sua Igreja. Antes de mergulharmos no coração desta mensagem, peço que você participe de um momento de honestidade. Se você já sentiu em seu espírito que algo está profundamente errado na maneira como a Igreja tem se envolvido com a política, se já sentiu um desconforto que não sabia explicar, digite amém nos comentários agora mesmo. Se não, apenas peço que assista com o coração aberto, pois o que vamos revelar hoje pode abalar algumas das suas convicções mais profundas. E garanto, fique até o final, porque a conclusão irá conectar tudo de uma forma que você não espera. As Escrituras nos dizem clara e repetidamente em Daniel 2, versículo 21. Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Todo governante, seja justo ou rebelde, ocupa seu trono pela permissão ou intenção do Todo-Poderoso. Alguns são designados para guiar e abençoar. Outros são colocados para expor, corrigir ou julgar. De qualquer forma, é Deus quem nomeia, não o homem. Isso deve humilhar cada crente e nos levar a pausar e perguntar com corações sinceros: Senhor, o que estás dizendo neste momento da história? O que estás fazendo
através dessa pessoa, desse tempo, dessa tensão. Ao considerarmos figuras como Donald Trump, devemos ir além das lentes partidárias e das reações emocionais. Não estamos apenas observando uma figura política. Estamos testemunhando uma peça da história soberana de Deus se desdobrando diante de nossos olhos. Alguns o veem como um protetor da liberdade religiosa, um defensor de valores morais e conservadores, um homem que lutou para restaurar a verdade em uma cultura de compromissos. Outros o veem como uma fonte de divisão, um homem com inconsistências morais, cuja liderança gerou controvérsia e confusão. Mas a verdade não é determinada pela opinião pública ou pela preferência política. Ela é definida pelos propósitos de Deus. E se Deus, em sua sabedoria infinita, permitiu que Donald Trump ascendesse, caísse e talvez até ascendesse novamente, então a questão com a qual devemos lutar não é simplesmente o que as pessoas pensam, mas sim o que Deus está fazendo. Isso não é novo. Já vimos isso antes. Voltemos aos dias do Antigo Egito. Antes de começarmos, deixe um like se está animado com o vídeo de hoje. Deus levantou o faraó, não porque o faraó o honrasse, mas porque por meio do faraó, Deus mostraria seu poder inigualável. O Senhor declarou em Êxodo 9, versículo 16, "Mas para isso mesmo te mantive para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra." Depois houve Nabucodonosor, rei da Babilônia, um governante pagão, que apesar de seu orgulho e crueldade, foi chamado de meu servo por Deus em Jeremias 25, versículo 9, porque foi usado para trazer julgamento sobre Israel. Ou considere Ciro, o monarca persa, que embora não conhecesse o Senhor pessoalmente, foi instrumental em libertar o povo de Deus do cativeiro, conforme descrito em Isaías 45, versículo 1. Esses não eram homens piedosos segundo padrões humanos, mas ainda assim foram instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso. O padrão, ao longo das Escrituras, é inegável. Deus não exige que um homem seja justo para cumprir um propósito justo. Ele usa quem ele escolhe. Ele não está limitado pelo caráter do vaso. Ele está comprometido apenas com sua própria fidelidade. Então, e quanto a Donald Trump? Será possível que Deus esteja usando alguém que carrega um passado cheio de falhas, orgulho, controvérsia e confrontos? Será que tal homem ainda pode fazer parte do plano redentor maior de Deus? Sim, sem dúvida sim, porque Deus pode usar qualquer um. Mas aqui é onde devemos ser extremamente cuidadosos. Muitos cristãos caem em uma armadilha perigosa. Eles confundem o uso de uma pessoa por Deus com a aprovação de Deus por essa pessoa. Mas o fato de alguém deter poder, ou até mesmo defender alguns ideais cristãos, não significa necessariamente que Deus está satisfeito com eles. Ser usado por Deus não é o mesmo que ser aprovado por Deus. É por isso que o discernimento importa. É por isso que devemos permanecer ancorados na palavra, não em personalidades. Somos chamados a ser vigilantes sábios e espiritualmente despertos, não influenciados por carisma, nem distraídos por autoridade terrena. Não devemos confundir influência com santidade ou força política com favor espiritual. No final, os propósitos de Deus prevalecerão.
E a única questão que resta é esta: teremos olhos para ver o que ele está fazendo ou perderemos isso porque estávamos muito focados no homem, em vez da mensagem que Deus está enviando por meio dele? Pode muito bem ser que Deus, em sua sabedoria soberana, não esteja simplesmente usando certos líderes para avançar uma agenda política, mas para testar o coração de uma nação, para refinar a alma da igreja e para despertar a consciência dos crentes individuais. Esta não é a hora de exaltar cegamente um homem. Não importa quão forte ou ousado ou persuasivo ele pareça. Pelo contrário, é o momento de abrir nossos olhos espirituais e perguntar: Senhor, o que estás fazendo por meio deste homem? O que estás revelando a nós? Às vezes, Deus não dá a uma nação um líder como recompensa. Às vezes, Ele dá um líder como um reflexo, um espelho, erguido para revelar o que ela realmente valoriza, o que escolheu adorar, o que esteve disposta a comprometer por poder. As Escrituras nos lembram, em 1 Samuel 8, versículos 7 a 9, que quando Israel exigiu um rei para ser como as outras nações, não foi um momento de clareza espiritual, foi um momento de rebelião. E assim, Deus lhes deu Saul. Ele era alto, impressionante e carismático. Parecia perfeito para o papel. Ganhou seus corações com confiança e eloquência. Mas por baixo da superfície, Saul era orgulhoso, impulsivo e espiritualmente falido. Ele não obedeceu à voz de Deus. Se curtir o conteúdo, comente e inscreva-se no canal para não perder nada. E, no entanto, Deus permitiu que ele governasse não porque Saul fosse a resposta, mas porque o povo havia rejeitado Deus como seu verdadeiro rei. Será que Donald Trump não é a solução, mas sim o holofote? Será que por meio de sua ascensão e reinado, através do conflito e da controvérsia, Deus não está apontando para uma solução política, mas expondo algo mais profundo? A condição da igreja americana, a alma de uma nação. Não devemos ser ingênuos. Só porque alguém cita as Escrituras ou fala a linguagem da fé, não significa que anda no temor do Senhor. A Bíblia nos adverte claramente em 2 Coríntios 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A decepção raramente é óbvia. Nem sempre parece sombria ou maligna. Às vezes parece patriótica. Às vezes soa moral nobre e ousada. Mas apenas aqueles que caminham intimamente com Jesus, que são íntimos de sua voz, enraizados em sua palavra, poderão discernir se um líder está sendo usado por Deus para restauração ou para julgamento. Estamos vivendo em tempos proféticos. O mundo ao nosso redor está ecoando com sinais que não são meramente políticos. Eles são espirituais. Cada manchete, cada veredicto dos tribunais, cada mudança no governo e na cultura está sussurrando algo que o Espírito de Deus já está falando à sua igreja. Acordem. Discernam a hora. Não coloquem sua confiança em príncipes, em homens mortais que não podem salvar. O salmista declarou isso em Salmos 146, versículo 3. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. E isso permanece verdadeiro hoje. Nossa esperança não está em Washington ou em um homem com influência, mas no nome do Senhor nosso Deus. Se de fato Donald Trump foi levantado nesta hora,
O propósito não é para a igreja exaltá-lo. O propósito é para essa igreja examinar a si mesma, olhar para dentro, confrontar o que tomou o trono de nossos corações. Uma das tendências mais devastadoras na igreja moderna é a crescente inclinação para trocar a glória de Deus pela excitação da política. Estamos testemunhando uma geração de crentes que estão mais energizados em defender uma figura política do que em declarar o nome de Jesus. E isso deveria nos entristecer. Isso deveria nos despertar. Deus nunca chamou seu povo a jurar lealdade a um homem. Não importa quão magnético, eloquente ou aparentemente justo ele pareça. E, no entanto, o que estamos testemunhando é uma mudança perturbadora. A lealdade de muitos crentes a Donald Trump começou de forma sutil a ofuscar sua lealdade a Jesus Cristo. E isso não é apenas uma questão de opinião ou preferência, é uma questão da alma. Não se trata de apreciar as políticas do homem ou respeitar seu estilo de liderança. É algo muito mais profundo, algo espiritual, algo eterno. Quando um homem é mais elogiado no santuário do que o Salvador, quando seu nome é elevado mais nas conversas do que o nome de Cristo, quando somos mais rápidos em defender seu caráter do que em nos arrepender de nossos próprios pecados, então algo deu terrivelmente errado. Não estamos mais de pé sobre o fundamento da verdade. Estamos sobre o terreno instável e desmoronante da idolatria. E sejamos claros, a idolatria nem sempre vem vestida na forma de um bezerro de ouro ou uma estátua esculpida. Às vezes, parece um boné de campanha. Às vezes, é um slogan entoado em comícios. Não gostou? Sem problema, clique no like mesmo assim e compartilhe com um amigo. Às vezes, é uma defesa inabalável de um homem que se tornou intocável na mente das pessoas. Há um perigo real quando elevamos qualquer ser humano a um nível em que a crítica honesta parece heresia. Mas Deus não está confuso. Ele não está impressionado com nossa política ou nossa paixão por movimentos. Ele é zeloso por sua glória e não a compartilhará. Não com um homem, não com um partido, não com uma bandeira ou uma filosofia. Ele sozinho é digno. Quando a igreja começa a borrar a linha sagrada entre a lealdade a Cristo e a devoção a uma figura política, a história nos mostra o que vem a seguir. Julgamento. Não porque Deus é cruel, mas porque ele é santo. Basta ler o Antigo Testamento. Olhe para Israel. Cada vez que misturaram sua fé com idolatria, cada vez que substituíram a confiança em Deus pela confiança no homem, colheram a dor de sua própria decisão. Que possamos aprender com sua história. Que possamos ver com olhos espirituais. Que possamos nos arrepender, retornar e realinhar nossos corações, não ao redor de uma personalidade, mas ao redor da cruz. Repetidamente ao longo da história, o povo de Deus colocou sua confiança em reis, em tratados e em alianças mundanas, acreditando que essas soluções humanas garantiriam paz e segurança. Mas, em vez de encontrar libertação, muitas vezes se encontraram sob o peso da disciplina divina. Por quê? Porque esqueceram aquele que os libertou em primeiro lugar. Eles desviaram os olhos do Deus que abriu o mar, que trouxe água da rocha, que derrotou exércitos
com trombetas e fé, e colocaram sua confiança em homens. E, se formos honestos, devemos nos fazer as mesmas perguntas difíceis hoje. Estamos mais entristecidos pela quebra de nossa nação do que pela quebra dentro de nossos próprios corações. Estamos mais preocupados com o que está acontecendo em Washington, D.C., do que com o que está acontecendo nos púlpitos de nossas igrejas e nos altares de nossos lares. Nos tornamos mais comprometidos em vencer eleições do que em ganhar almas para o reino de Deus. Essas não são perguntas fáceis, mas são necessárias, porque quando a igreja se torna mais agitada por vitórias políticas do que por avivamento espiritual, é um sinal de que perdemos nosso primeiro amor, perdemos nosso caminho. A verdade é que Deus não precisa de um presidente para cumprir sua vontade. Ele não depende de uma plataforma política para realizar seus propósitos. O que ele deseja, o que ele está pedindo, é uma igreja santa. Uma igreja que o teme mais do que teme a rejeição cultural. Uma igreja que é mais leal à cruz do que a um partido. Uma igreja que está disposta a defender a verdade, mesmo quando a verdade não está em alta. Sejamos honestos conosco mesmos. Muitos de nós, em nossa desesperada busca para vencer a guerra cultural, defendemos coisas pelas quais deveríamos ter nos arrependido. Justificamos arrogância porque trouxe resultados. Desculpamos imoralidade porque estava alinhada com nossos objetivos políticos. Ignoramos divisões e orgulho, porque acreditávamos que os fins justificavam os meios. Mas Deus não trabalha por meio de compromissos. Ele não abençoa o pecado, mesmo que esteja vestido de estratégia. Ele não usa trevas para realizar a luz. Pelo menos, não sem antes expor as trevas pelo que são. Deixe isso penetrar. Deus nunca abençoa o compromisso. E quando começamos a tratar a verdade como opcional, algo a ser deixado de lado, em nome do poder ou da popularidade, não estamos mais operando no Espírito de Deus. Estamos lutando uma batalha espiritual sem uma espada. A verdade não é negociável. É a espada do Espírito. E quando a colocamos de lado por ganhos políticos, nos desarmamos em uma guerra que não podemos nos dar ao luxo de perder. Fique até o final do vídeo. Tem uma surpresa incrível esperando por você. Não podemos derrotar a decepção adotando suas táticas. Só podemos superá-la com santidade e humildade e a palavra de Deus sem filtros. Agora, mais do que nunca, a igreja precisa de discernimento. Não apenas conhecimento, não apenas paixão, mas clareza espiritual, que vem apenas da intimidade com Cristo. Porque às vezes o inimigo não vem com chifres e fogo. Às vezes ele entra pelos portões da igreja vestindo um sorriso, carregando uma bandeira e suando como um salvador. Satanás não se importa em usar alguém que soa conservador, se isso levar a igreja à complacência, ao orgulho ou à lealdade cega. Ele não se intimida com uma voz que soa moral, se essa voz distrai o povo de Deus do Evangelho. É por isso que a Bíblia nos adverte repetidamente em Salmos 146, versículo 3. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Nossa esperança nunca esteve destinada a descansar em quem está na Casa Branca. Nossa esperança está ancorada em aquele que está no trono do céu, cujo reino não tem fim, cuja autoridade não pode ser abalada. Então,
Se Deus está falando profeticamente nesta hora, pode não ser apenas sobre Donald Trump. O aviso pode estar direcionado à igreja, ao nosso culto, às nossas afeições, às nossas lealdades. Temos que perguntar: quem louvamos? Em quem confiamos? Quem seguimos? Quando o mundo está em chamas, e se nossa resposta for qualquer pessoa ou qualquer coisa além de Jesus Cristo, então já trocamos a verdade por uma mentira. E Deus não deixará isso sem contestação. É crítico agora, mais do que nunca, que entendamos a diferença entre ser usado por Deus e ser aprovado por Deus. Essa distinção é sutil, mas vital. Em todas as páginas das Escrituras, vemos Deus usando indivíduos, alguns fiéis, outros profundamente falhos, para cumprir seus propósitos. Ele usou o faraó para exibir seu poder. Ele usou Nabucodonosor para trazer julgamento. Ele usou Ciro para libertar seu povo. Mas em nenhum desses casos, o uso de Deus desses líderes implicava que ele aprovava seu caráter ou abençoava seu comportamento. Não devemos confundir soberania com aprovação. Deus pode trabalhar por meio de qualquer um. Sim, até mesmo indivíduos profundamente falhos, orgulhosos ou controversos. Mas isso não significa que ele endossa seus caminhos. E devemos ser sábios o suficiente para reconhecer isso. Quando olhamos para a figura de Donald Trump, vemos um homem que, sem dúvida, abalou o cenário político. Ele desafiou normas estabelecidas há muito tempo e sacudiu o establishment de maneiras tanto admiradas quanto criticadas. Sua ousadia, sua rejeição ao politicamente correto e sua franqueza em certas questões morais e nacionais ressoaram com muitos cristãos que sentem que seus valores foram ignorados ou silenciados por muito tempo. Para alguns, ele se tornou um símbolo de resistência, uma figura guerreira disposta a se posicionar no espaço. Mas também devemos enfrentar uma realidade mais profunda. Quer mais vídeos como este? Ative o sininho e deixe seu comentário com o que achou. Nem todos que lutam por nossos valores o fazem a partir de uma convicção piedosa. E nem todos que recebem aplausos de uma multidão estão andando em sintonia com o Espírito. Alguns, na sociedade e até na igreja, foram arrastados pela emoção do momento. Eles se agarraram a um homem, em vez de se agarrarem à mensagem da cruz. E assim, devemos retornar a essa verdade. Deus não está procurando por campeões políticos. Ele está procurando por discípulos fiéis. Ele não está construindo uma campanha, ele está construindo sua igreja. E se quisermos fazer parte dessa igreja, devemos manter nossos olhos em Cristo, nossa lealdade ao seu reino e nossos corações ancorados na verdade eterna. Há momentos profundos e cruciais em que devemos pausar e examinar o espírito por trás de nossa lealdade. É fácil demais cair pelos valores que alguém afirma defender. Vemos uma figura pública defendendo o que parece ser justiça, opondo-se à corrente cultural, falando ousadamente, desafiando o status quo, e presumimos que devem ser de Deus. Presumimos que sua utilidade deve significar aprovação divina. Mas aqui está o perigo, sutil, porém devastador. Só porque alguém luta pelos seus valores, não significa que anda no Espírito. E só porque Deus escolhe usar alguém para preservar certas liberdades ou agitar uma nação,
não significa que devemos segui-lo sem discernimento, sem oração ou sem cautela espiritual. Não devemos esquecer os caminhos de nosso Deus soberano. Ele usou o faraó não para abençoar o Egito, mas para exibir seu poder por meio do julgamento. Ele falou a verdade por meio do jumento de Balaão, mesmo enquanto o próprio Balaão estava em desobediência, conforme descrito em Números 22, versículos 28 a 30. Ele permitiu que Judas Iscariotes traísse o Filho de Deus, não porque aprovava o coração de Judas, mas porque a traição cumpriria as Escrituras e inauguraria a redenção do mundo. Esses homens foram usados por Deus, mas não foram honrados por Ele. Eles foram instrumentos, não exemplos. Eles desempenharam um papel no plano eterno de Deus, mas esse papel não significava que eram justos. De fato, muitos estavam sob julgamento divino, e ainda assim, suas ações moveram a história sob a mão de Deus. Esse é o mistério e a majestade de sua soberania. Devemos ser sábios o suficiente para ver que nem todo homem que Deus usa é um homem que Ele abençoa. Há momentos solenes em que Deus levanta um líder, não para trazer cura a uma nação, mas para expô-la. Às vezes, seu propósito não é construir, mas revelar. E é aqui que muitos de nós erramos. Presumimos que utilidade é prova de piedade. Mas as Escrituras são claras. Até mesmo o anticristo realizará sinais e maravilhas. Até ele atrairá multidões. Se os sinais fossem a medida da justiça, então a decepção reinaria sem controle. A utilidade não é o teste da piedade. A obediência é a humildade, é a rendição. A palavra e a vontade de Deus é a verdadeira marca de uma pessoa andando em sintonia com o Espírito. E onde essas qualidades estão ausentes, onde arrogância, orgulho, divisividade e compromisso moral tomam seu lugar. Devemos ser cautelosos, não celebratórios. Porque o que podemos estar testemunhando não é um avivamento nacional, mas um holofote divino. E por meio desse holofote, Deus pode estar expondo algo muito mais sério do que política. Ele pode estar expondo a idolatria em nosso culto, o compromisso em nossos púlpitos e a superficialidade de nosso discernimento. Se nos encontrarmos apoiando uma pessoa simplesmente porque ela segura uma Bíblia, mas nunca paramos para perguntar como ela vive, o que promove, ou o fruto de suas palavras e ações, então perdemos de vista o que realmente importa. O inimigo nem sempre ataca a igreja de fora. Às vezes, ele se infiltra oferecendo um campeão falso. Alguém que parece um defensor, fala como um líder, mas carece do fruto do Espírito. E nós, desesperados por um salvador político, confundimos carisma com caráter e ousadia com santidade. Agora, isso não é um chamado ao desengajamento político. Os cristãos devem se importar profundamente com a verdade, com a justiça, com a direção moral de nosso país. Somos chamados a ser sal e luz em todas as arenas da vida, incluindo a esfera pública, mas não podemos nos engajar às custas de nosso chamado. Não somos, antes de tudo, cidadãos de nenhuma nação terrena. Somos embaixadores de um reino celestial. Nossa lealdade deve ser a Cristo. Nossa identidade deve estar enraizada na cruz. E nosso testemunho se torna comprometido
No momento em que começamos a desculpar o pecado em nome da influência ou defender comportamentos que estão em oposição direta ao Evangelho que afirmamos pregar. Este é um tempo para reflexão santa, um tempo para nos fazermos perguntas difíceis e honestas. Estamos seguindo um homem porque acreditamos que ele é o vaso escolhido de Deus, ou estamos rendendo nosso discernimento porque é conveniente fazê-lo? Nossa admiração se tornou cega. Silenciamos a voz suave e convicta do Espírito Santo em favor da lealdade. Há alguém que, embora sendo usado por Deus, também pode ser um sinal de seu julgamento. Essas não são perguntas fáceis, mas são essenciais, porque a saúde da igreja depende de nossa capacidade de separar a clareza espiritual da lealdade emocional. Só porque alguém faz parte do plano de Deus, não significa que está andando na presença de Deus. E devemos chegar a um acordo com uma verdade que muitos prefeririam não ouvir. O que está acontecendo na América agora não é apenas uma crise política, é um julgamento espiritual, a inquietação, a divisão, a confusão. Não é apenas o resultado de políticas fracassadas, mudanças culturais ou liderança falha. É o tremor de uma nação sob o peso de seu pecado. É o gemido de um povo que se afastou da verdade. É o som de uma trombeta do céu advertindo-nos para retornar, para nos arrepender, para realinhar nossos corações com o coração de Deus. Esse tremor que vemos em todos os níveis, social, moral, governamental, não é um acidente. Não é aleatório. É divino. Deus não está assistindo passivamente enquanto uma nação se desfaz. Ele está falando por meio do caos. E a questão que devemos perguntar não é o que está acontecendo em Washington, mas sim, estamos ouvindo o que Deus está dizendo no redemoinho. Quando você vê uma nação dividida em duas, quando a verdade é ridicularizada e deixada de lado, quando o pecado é celebrado e a corrupção é recompensada, não presuma que isso é apenas mais um ciclo eleitoral ou tempestade política. Este é um momento espiritual, um momento profético, um tempo em que o céu está falando alto e a igreja deve decidir se despertará ou continuará dormindo no conforto de sua aliança cultural. Não o que estamos testemunhando na América agora não é simplesmente uma mudança nas marés políticas ou um fracasso de liderança. É algo muito mais profundo, muito mais consequencial. Esta não é uma nação em declínio comum. É uma nação sendo advertida divinamente. A proteção foi levantada. A cobertura protetora que outrora nos abrigava, não por nossa força, mas pela misericórdia de Deus, foi removida. E o que se segue não é um desmoronamento aleatório. É o que acontece quando um povo abençoado, além do que jamais mereceu, vira as costas para aquele que lhe deu tudo. A América não está apenas em crise. A América está sendo confrontada. E a parte mais trágica, grande parte da igreja ainda está dormindo, agarrada à falsa esperança de que um político ou um partido político pode consertar o que apenas o arrependimento pode curar. Houve um tempo na história e nas escrituras em que a justiça de um remanescente poderia trazer bênçãos para toda uma terra. Quando os poucos fiéis se colocaram na brecha e o favor de Deus cobriu uma multidão. Mas também chega um tempo solene e inescapável
em que Deus permite que uma nação seja governada não por sabedoria, mas por confusão, não por justiça, mas por ilegalidade, não por aqueles que o temem, mas por aqueles que refletem a própria rebelião do povo. Quando isso acontece, não é uma falha da democracia, não é um erro no sistema, é julgamento. É Deus dando a uma nação exatamente o que ela persistentemente pediu, uma vida sem ele. Leia Romanos 1, versículos 24 a 26. Por isso, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações à imundícia, para que fossem desonrados em seus corpos, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram à criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões infames. Agora, quando um povo rejeita a verdade, a suprime, a ridiculariza e a troca por mentiras, Deus os entrega não em ira, mas em tristeza. Ele os entrega a um pensamento depravado, à cegueira moral, para celebrar as próprias coisas que os destroem. E quando olhamos ao redor, hoje na quebra da família, na distorção da verdade, na celebração do pecado e no silêncio de tantos púlpitos, como podemos negar que já estamos sob esse julgamento? Donald Trump não é a causa dessa crise e ele certamente não é a cura. Sua ascensão ao poder, sua influência dramática, sua queda e a possibilidade de seu retorno. Esses não são meramente eventos políticos ou manchetes de notícias. São um espelho divino. Por meio de tudo isso, Deus revelou algo mais do que corrupção na política. Ele revelou corrupção em nossos próprios corações. Ele nos mostrou a que nos agarramos quando estamos com medo, onde colocamos nossa esperança quando o mundo treme e quão facilmente trocamos a verdade por conveniência e lealdade, por discernimento e o temor de Deus pelo favor do homem. Esse tremor, essa profunda inquietação em nossa cultura, em nossas igrejas, em nossas próprias almas. Não é apenas barulho. É a voz de Deus elevada como uma trombeta. Ele está falando não apenas à nação, mas ao seu povo. Porque o julgamento, as Escrituras, nos dizem em 1 Pedro 4, versículo 17, sempre começa na casa de Deus. Antes que ele responsabilize uma nação, ele primeiro se volta para sua igreja e pergunta: o que vocês fizeram com a verdade que lhes confiei? O que fizeram com minha palavra, com meu espírito, com meu filho? E qual seria nossa resposta se ousássemos falar honestamente? Diluímos o evangelho para torná-lo palatável. Desviamos o olhar do pecado porque confrontá-lo era desconfortável. Abraçamos plataformas políticas mais avidamente do que a verdade profética. Fizemos as pazes com Babilônia. Nos acostumamos com o conforto, com o poder, com o aplauso do homem. E esquecemos que fomos chamados a ser separados. Não devemos perder o que Deus está dizendo nesta hora. Se continuarmos a interpretar advertências divinas como nada mais do que tendências políticas ou padrões culturais, perderemos o ponto principal. Deus não está perguntando se a América oscila para a esquerda ou para a direita. Ele está perguntando se seu povo se humilhará, se afastará de seus pecados e retornará a Ele com todo o coração. Se pensarmos que a solução está em uma economia mais forte, em uma fronteira mais segura
ou em ter uma voz mais alta em Washington, então entendemos mal a natureza da crise. Isso não é político, é espiritual. E a única cura é a rendição espiritual. Pode muito bem ser que a era de Donald Trump, passada, presente ou ainda em desdobramento, não seja sobre o homem em si, mas sobre a misericórdia de Deus, soando um alarme para uma igreja adormecida. A mensagem é clara: acordem. Parem de idolatrar líderes falhos. Parem de trocar sua herança por influência política. Arrependam-se do pecado. Retornem à santidade. Porque sempre que Deus envia julgamento, Ele sempre envia a advertência primeiro. E o que estamos vivendo agora pode muito bem ser a advertência final antes do colapso. O tremor que reverbera por cada instituição, cada sistema, cada santuário, não é uma convocação para lutar mais na política. É um chamado para cair mais profundamente em arrependimento. Estamos vivendo em uma temporada em que a igreja está sendo tentada a trocar sua voz profética por poder político. E ao fazer isso, estamos renunciando à própria coisa que nos faz igreja. O chamado à santidade, a urgência do evangelho, a clareza da verdade. Esses chamados sagrados estão sendo deixados de lado não porque não sejam mais verdadeiros, mas porque não são mais convenientes. Estamos mais preocupados em ser relevantes do que em ser justos, mais ansiosos para permanecer em sintonia com as linhas partidárias do que com o Espírito Santo. E isso, queridos irmãos e irmãs, não é a missão que Cristo nos deu. Nunca fomos chamados a ser uma máquina política. Nunca fomos destinados a colocar nossa esperança em tronos terrenos. Fomos chamados a ser uma cidade sobre a colina, uma luz na escuridão, um pilar de verdade em um mundo que desmorona. Mas, em algum momento do caminho, começamos a acreditar que se pudéssemos nos alinhar com as pessoas certas, as políticas certas, as personalidades certas, então poderíamos preservar nossa influência e, ao fazer isso, muitos de nós comprometemos a própria verdade que fomos destinados a proclamar. Mas a verdade real, eterna, inspirada por Deus, não é negociável. Não é algo que suavizamos, remodelamos ou diluímos para se adequar ao humor do momento ou à política do dia. A verdade permanece mesmo quando nos custa. E a igreja deve retornar a essa verdade com ousadia, humildade e urgência antes que a luz se apague. A palavra de Deus não pertence a um partido político. Não está drapeada em vermelho ou azul, nem é confinada por fronteiras ou identidades nacionais. Não é americana nem europeia. Não é conservadora nem progressista. A palavra de Deus é santa, é eterna, é imutável. E quando a igreja começa a remodelar sua mensagem para acomodar as sensibilidades dos políticos, que favorece quando os púlpitos se tornam tímidos para não ofender aqueles no poder, o que estamos testemunhando não é discernimento, é desobediência, é a lenta erosão da autoridade profética em troca de conveniência política. Devemos entender que suavizar nossa pregação para manter acesso político não é uma estratégia de sabedoria. É um comprometimento de nosso chamado. Deus não abençoa silêncio calculado. Ele não está impressionado com nossa inteligência ou nossas relações públicas. O que ele honra é a obediência radical
inabalável. E quando nossa lealdade a uma figura política nos faz fechar os olhos para o pecado, moderar nossas convicções em prol de uma visão maior, então já renunciamos para a autoridade moral que dá à Igreja sua voz. Renunciamos ao terreno elevado. Nos últimos anos, muitos púlpitos se calaram. Não porque a verdade mudou, não porque o Espírito parou de falar, mas porque dizer a verdade se tornou custoso. As igrejas hesitam em falar sobre questões de integridade, de caráter moral, de orgulho e divisão, não porque não saibam o que é certo, mas porque falar pode arriscar ofender alguém importante. Falar pode custar membros doadores influência, e então elas permanecem em silêncio. Mas o silêncio nesta hora não é segurança, é rendição. Isso não é ousadia, é medo disfarçado de estratégia e revela uma verdade solene. Em algum momento do caminho, perdemos nossa confiança. Estamos confiando em Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou estamos colocando nossa confiança nas areias movediças do poder político. Jesus não veio para preservar uma cultura. Ele não sofreu e morreu para garantir nosso modo de vida preferido. Ele veio para salvar almas. Ele veio para redimir pecadores. Ele veio para proclamar um reino não deste mundo, não construído por votos ou políticas, mas pela graça, pela verdade e pelo poder de Deus. E, no entanto, muitos na igreja começaram a se comportar como se nossa missão mais alta fosse defender um sistema frágil, em vez de proclamar uma salvação duradoura. Confundimos conforto cristão com o chamado do reino. Trocamos a grande comissão pela grande campanha, e ao fazer isso, aprendemos a desculpar o que outrora teríamos condenado. Se a mesma arrogância, desonestidade ou comportamento imoral viesse de alguém fora de nosso círculo político, não hesitaríamos em denunciá-lo. Mas quando vem de alguém que se alinha com nossa tribo, fazemos desculpas. Justificamos. Dizemos, bem, pelo menos, eles estão lutando por nós, como se isso de alguma forma santificasse seu pecado. Mas, amigos, Deus nunca nos chama a defender o erro simplesmente porque é útil. Ele nos chama a defender a justiça, não importa o custo. E esse é o grande teste deste momento. A igreja será a igreja. Seremos um povo separado, santo, intransigente e fiel, ou nos tornaremos um braço religioso de um movimento político, ecoando pontos de conversa, em vez de proclamar o Evangelho. Deus nunca precisou de um presidente para cumprir seus propósitos. Ele não espera que um projeto de lei seja aprovado ou que um tribunal decida. O que ele procura é um povo que o teme mais do que teme perder relevância. Ele deseja líderes, pastores, professores, crentes que falarão a verdade, mesmo quando for impopular, mesmo quando ofender, mesmo quando custar seu lugar, suas amizades, sua influência, até mesmo seus púlpitos. Este é um momento de acerto de contas. Manteremos firme o Evangelho com integridade, ou o diluiremos em prol da influência. Honraremos a Cristo com corações indivisos, ou continuaremos sacrificando a verdade no altar da vantagem política. Porque, deixe-me dizer, se a igreja se recusar a falar a verdade, agora podemos descobrir que quando a cultura finalmente colapsar, nossa voz não importará mais. Teremos nos tornado irrelevantes. Não porque o Evangelho falhou,
mas porque falhamos em pregá-lo sem compromisso. O silêncio diante da decadência moral não é neutralidade, é traição. E algo na atmosfera espiritual desta geração parece um aviso final. A turbulência que vemos no mundo, o caos em nossas comunidades, a tensão em nossas famílias, o desmoronamento dos governos, a confusão moral, correndo por nossas escolas e nossas telas. Tudo isso aponta para um tremor mais profundo. Algo eterno está sendo agitado. E muitos de nós sentimos isso profundamente em nossos espíritos. Sentimos isso. Um alarme santo está soando. E a questão não é se Deus está falando. Ele está. A questão é, vamos ouvir. Há um movimento nos corações de muitos homens e mulheres que talvez não tenham palavras para descrever o que sentem, mas que sabem, no fundo de seus ossos, que algo não está certo. Eles sentem que não estamos vivendo em tempos comuns. Estes não são apenas anos políticos ou mudanças culturais. Estamos à beira de algo eterno. Uma tempestade está se formando e o céu não está mais calmo. A janela da misericórdia de Deus, que foi mantida aberta pela graça por tanto tempo, está começando a se estreitar. E no meio dessa turbulência, com toda a sua controvérsia, imprevisibilidade e presença polarizadora, está Donald Trump. Mas não se enganem. Esta história não é sobre ele. Ele pode não ser o personagem principal neste momento divino. Talvez ele seja simplesmente um instrumento usado por Deus, não para glorificar um homem, mas para despertar uma igreja adormecida. Sua ascensão dramática, sua queda impressionante e seu retorno implacável ao holofote nacional. Nada disso é acidental. É parte de uma narrativa maior, mais solene. Ao longo da história, Deus usou figuras inesperadas e disruptivas para tirar seu povo da complacência. Às vezes, ele envia um pastor com um cajado. Outras vezes, um rei com uma espada. E às vezes, ele levanta uma figura que não se encaixa em nossas expectativas. Não porque essa pessoa é justa, mas porque o povo se tornou indiferente à justiça. Deus enviou profetas a Israel não apenas para confortá-los, mas para confrontá-los, para expor o que estava escondido, para sacudir o que havia se tornado estagnado. E quando seu povo parou de ouvir os profetas, ele permitiu que reis e governantes, até mesmo aqueles longe de serem santos, se levantassem, não para liderá-los, mas para peneirá-los. E se o que testemunhamos nesses últimos anos não foi Deus exaltando um homem, mas Deus expondo uma nação, e se o tempo de Trump no poder e a resposta da igreja a ele nunca tiveram a intenção de defini-lo, mas de nos revelar, olhe ao redor. Vimos igrejas divididas, não por causa da verdade das Escrituras, mas por plataformas partidárias. Assistimos crentes se destruírem uns aos outros, não por causa de pecado ou doutrina, mas por lealdade política. Pastores comprometeram o evangelho para preservar suas plataformas. Cristãos sacrificaram seu testemunho no altar do partidarismo. E o mundo que observa já cético olha com confusão e consternação, perguntando por que aqueles que são chamados a representar Cristo soam mais como comícios de campanha do que como o reino de Deus. E se isso não nos despertar, se isso não partir nossos corações, então, talvez,
não estejamos apenas dormindo. Talvez estejamos espiritualmente cegos, porque este momento não é, em última análise, sobre Trump ou qualquer político. É sobre o tempo. O tempo está se esgotando. E Deus não está medindo nossa fé pela paixão com que aplaudimos um candidato. Ele está medindo nossos corações pela urgência com que nos arrependemos, pela plenitude com que obedecemos e pela ousadia com que proclamamos Jesus Cristo como Senhor. A turbulência que estamos testemunhando não é apenas cultural, é profética. É o som de uma trombeta de aviso ecoando pela terra. É Deus, em sua misericórdia, sacudindo o chão sob nossos pés antes que o julgamento caia. Os sinais estão por toda parte. O desmoronamento da verdade, a quebra da moralidade, a ascensão do ódio, da decepção e da confusão. Esses não são eventos aleatórios. São sinais da misericórdia divina, um último chamado para retornar antes que a noite caia. Estamos nos aproximando da meia-noite. O relógio da graça está ticando e o que fizermos agora ecoará na eternidade. Se a Igreja continuar a discutir sobre política temporária, enquanto almas eternas estão em jogo, se continuarmos a priorizar conforto e estratégia acima da verdade e do arrependimento, então estaremos diante do trono um dia e daremos contas não de como votamos, mas de como obedecemos. Este não é o momento para planejar nosso caminho para a influência. É o momento para cairmos de rosto diante do Deus vivo, para chorarmos por nosso pecado, para limparmos nossos corações da idolatria e fixarmos nosso olhar novamente na cruz. Deus está nos dando uma janela estreita, um momento de misericórdia para retornar a Ele, não apenas com nossas palavras, mas com nossas vidas inteiras. Estamos sendo testados não pela mídia, não pela cultura, mas pelo próprio Deus. Ele está observando para ver se seu povo despertará antes que o julgamento desça completamente. Os tremores que vemos em nossa economia, em nossas famílias, em nossa paisagem moral, não são apenas tragédias. São a misericórdia em movimento, porque nosso Deus sempre adverte antes de julgar. E este pode ser nosso aviso final. Seja o que for, que se desdobre no próximo ciclo eleitoral, seja o que for que aconteça com o futuro de Donald Trump, se ele subir novamente ou desaparecer silenciosamente, isso não alterará o que Deus exige de sua igreja. Ele não está procurando por guerreiros políticos. Ele está procurando por adoradores espirituais, homens e mulheres que não se curvarão aos bezerros de ouro do poder da riqueza ou do controle. Ele está procurando por aqueles que viverão vidas santas, que proclamarão o Evangelho sem vergonha e que amarão a verdade mais do que amam a aprovação. Mesmo enquanto o mundo ao redor deles queima e quando a trombeta final soar, e ela soará, não importará quem esteve na Casa Branca. Só importará quem esteve aos pés de Jesus. O espírito de compromisso se infiltrou no coração da Igreja Global. O que outrora era sussurrado nas sombras, agora é proclamado dos púlpitos. Não mais enrubescemos com o que chamávamos de pecado. E, no entanto, Deus ainda nos chama para sermos separados, para sermos santos, para sermos seus. Este momento, esta hora, não é sobre um homem. É sobre a eternidade. E está chamando por uma igreja que está plenamente desperta.
O que outrora partia os corações de homens e mulheres piedosos, o que outrora os levava aos joelhos em lágrimas e tremor, agora é frequentemente recebido com silêncio ou pior, com um encolher de ombros. Estamos vivendo em um momento em que o desmantelamento da verdade não é alto ou violento, mas lento, sutil e quase indetectável, como uma névoa que se infiltra enquanto a igreja dorme. Verdades que outrora estavam inabaláveis, gravadas nos próprios fundamentos de nossa fé, agora são tratadas como negociáveis, maleáveis, ajustáveis ao humor da era. As linhas sagradas que outrora definiam a igreja, o limite inconfundível entre santidade e mundanismo, entre verdade e erro, foram tão borradas, tão manchadas pelo compromisso, que muitos nem conseguem mais dizer onde estão. E isso não está acontecendo apenas em um lugar ou entre um grupo. Esta é uma onda que se move pelo globo. Cada igreja, cada denominação, cada púlpito sentirá isso. Todos serão testados por isso. O que você vê hoje é apenas o começo. Sempre começa da mesma maneira. Vem vestindo as vestes da paz. Fala em tons suaves sobre unidade. Sussurra docemente sobre tolerância. Insiste que a inclusão é a maior virtude, que a bondade significa nunca ofender. E à primeira vista, parece bom. Parece nobre, parece amor. Mas escute atentamente e você ouvirá algo mais. Uma mensagem que pode ser codificada em compaixão, mas está vazia da cruz. Somos informados. Não nos prendamos à doutrina. O que realmente importa é o amor. E isso parece certo, não é? Afinal, Deus é amor. Mas, querido amigo, qualquer amor que nos peça para sacrificar a verdade em seu altar não é amor de forma alguma. É uma falsificação. É a decepção disfarçada de bondade. A Bíblia já nos advertiu em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, ajuntarão mestres para si mesmos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Palavras que acalmam, mas não santificam. Palavras que afirmam, mas não transformam. Esse tempo não está por vir, ele chegou. E não apenas esses mestres foram bem-vindos, eles foram celebrados. Eles construíram plataformas massivas, lotaram arenas e construíram ministérios não sobre a rocha da verdade, mas sobre a areia do compromisso. E o resultado é trágico. Uma geração de crentes que não conseguem discernir entre luz e trevas, entre verdade e erro. Uma igreja que cita Jesus quando é conveniente, mas nega seu senhorio em como vivem. Uma cultura de liderança cristã mais focada em ser apreciada pelo mundo do que em ser fiel a Deus. Agora, temos pastores com medo de nomear o pecado, aterrorizados em pregar sobre julgamento e hesitantes em falar contra a imoralidade cultural, não porque lhes falte convicção, mas porque temem perder relevância. E enquanto isso, o inimigo se regozija. Ele não precisa perseguir a igreja quando pode seduzi-la. Ele não precisa queimar nossos edifícios se pode esvaziar nossos púlpitos. Ele não precisa nos acorrentar em prisões se pode nos embalar
para dormir no conforto. É assim que o inimigo trabalha agora, não pelo rugido de leões, mas pelas canções de ninar do compromisso. Ele aprendeu que a maneira mais fácil de silenciar a igreja não é por meio da violência, mas por meio da sedução. E a pressão para se conformar só vai crescer. A conversa global clamará por unidade, mas será uma unidade que exige a morte da convicção. Seremos informados que a doutrina divide que as escrituras devem evoluir, que os valores bíblicos são ultrapassados, opressivos até prejudiciais. E muitas igrejas se curvarão. Elas deporão a espada do Espírito e adotarão a linguagem da diplomacia. Trocariam o temor do Senhor pelo aplauso dos homens. Mas ouça-me agora. Quando você tira a ofensa do Evangelho, você tira seu poder. Quando tenta misturar luz com trevas, o que você obtém não é harmonia, é sombra. E Deus não chamou seu povo para ser uma sombra. Ele nos chamou para ser uma luz ardente em um mundo escuro. E a parte mais devastadora é esta: muitas igrejas nem perceberão o que aconteceu. Elas continuarão a se reunir, continuarão a cantar canções, continuarão a pregar sermões, mas o fogo terá desaparecido. O Espírito estará entristecido. Jesus estará do lado de fora, batendo assim, como fez em Laodiceia, conforme descrito em Apocalipse 3, versículo 20. Ainda haverá uma forma de piedade, mas o poder, o próprio fôlego de Deus, terá partido. O que estamos testemunhando agora, uma versão do cristianismo que não ofende ninguém, não desafia nada e tolera tudo. Um evangelho que não exige cruz, sacrifício ou obediência. Um evangelho que não custa nada e não muda ninguém. Mas, meu amigo, esse não é o evangelho que salva. Esse não é o evangelho que Cristo morreu para nos dar. Esse é o evangelho do compromisso e está se espalhando como fogo. Se sua igreja ainda não sentiu essa pressão, ela sentirá. Se seu pastor ainda não enfrentou esse teste, ele enfrentará. Porque o inimigo não está atrás de edifícios. Ele não está atrás de orçamentos. Ele está atrás da verdade. Ele está atrás do evangelho. E seu objetivo não é destruir a igreja com bombas ou balas. É desmantelá-la de dentro, usando conforto, aprovação e sabedoria mundana vestida com palavras religiosas. Mas Deus não está chamando seu povo para se misturar. Ele está nos chamando para nos destacarmos, para vivermos santamente, para pregarmos a verdade em amor, para carregar uma cruz, não apenas usar um símbolo. E embora isso possa nos custar muito, até tudo vale a pena. Porque um evangelho sem custo é um evangelho sem Cristo. Este momento na história alcançará cada igreja, cada denominação, cada santuário. Ninguém ficará intocado. Algumas congregações vacilarão suas fundações, enfraquecidas pelo compromisso e pelo medo, enquanto outras, firmemente enraizadas na palavra eterna e imutável de Deus, permanecerão refinadas e fortalecidas no fogo. Mas não se engane, esse tremor, essa peneira que está começando a se agitar pela igreja, não tem a intenção de destruir. É permitido por Deus para purificar. É destinado a separar o genuíno do falso, o trigo do joio. Apenas aqueles que construíram suas vidas, seus ministérios, suas mensagens sobre a verdade intransigente das Escrituras resistirão à tempestade que se aproxima. E aí a maior ameaça à igreja nesta hora não vem das vozes raivosas dos ateus
ou dos decretos dos legisladores. Não é a legislação ou a perseguição que representa o perigo mais imediato. Não a força mais destrutiva está surgindo de dentro de nossos próprios púlpitos. Vem de homens que seguram uma Bíblia em uma mão, mas nunca abrem verdadeiramente suas páginas em seus corações. Eles leem as Escrituras não como o pão da vida, mas como um enfeite e algo decorativo para realçar uma mensagem cuidadosamente elaborada para ganhar aplausos, não para chamar ao arrependimento. Semana após semana, santuários estão cheios de milhares. Muitos famintos por verdade desesperados, por esperança, apenas para serem alimentados com algo que acalma a carne. Entretém a mente, mas deixa a alma intocada, não despertada, não transformada. E assim, chegamos ao coração de tudo, ao ponto onde a cortina da política é afastada para revelar o palco eterno, onde Deus está realmente operando. Se você ouviu tudo até aqui, precisa entender com clareza absoluta: esta mensagem nunca foi e jamais será sobre Donald Trump. Ele não é o personagem principal desta narrativa divina. Ele é, talvez, apenas o espelho mais chocante e inegável que Deus ergueu diante de uma nação e, mais importante, diante de sua própria igreja. Esta análise nunca teve como objetivo dissecar um político, mas sim diagnosticar uma condição espiritual. O fenômeno Trump, com toda a sua controvérsia, fervor e divisão, serviu como um pretexto divino, um catalisador para expor uma crise muito mais profunda e perigosa que se alastrou silenciosamente nos corredores de nossas igrejas e nos recessos de nossos corações. Estamos falando da epidemia da conveniência da praga da idolatria política e da trágica perda do discernimento espiritual que deixou uma geração de crentes vulnerável e espiritualmente anêmica. Pensemos honestamente sobre a crise do compromisso. Por décadas, uma névoa sutil de engano se infiltrou em nossos púlpitos. Ela veio vestida com as roupas da relevância cultural e da sabedoria estratégica. Ela nos sussurrou que, para ganhar o mundo, precisávamos nos parecer um pouco mais com ele. E nós acreditamos. Começamos a lixar as arestas do Evangelho que pareciam muito ásperas para a sensibilidade moderna. Silenciamos as verdades sobre o pecado, o arrependimento e o juízo, temendo que pudessem ofender os doadores ou diminuir a congregação. Trocamos a espada afiada do espírito pela caneta macia da diplomacia, escrevendo sermões que inspiravam, em vez de confrontar, que entretinham, em vez de transformar. Criamos um cristianismo de baixo custo, um evangelho sem cruz, uma salvação sem santidade. E nesta busca por sermos aceitos, sacrificamos a única coisa que nos tornava diferentes, a verdade intransigente de Deus. Defendemos líderes cujas vidas contradiziam os próprios valores que afirmávamos pregar, justificando a arrogância, porque ela obtinha resultados, e desculpando a imoralidade, porque ela se alinhava com nossos objetivos políticos. Mas Deus nunca abençoa o compromisso. Ele nunca usa as trevas para cumprir a obra da luz, sem primeiro expor essas trevas pelo que elas são. A crise que enfrentamos não é que o mundo se tornou mais sombrio. É que a igreja
se esqueceu de como ser luz. Isso nos leva diretamente ao altar da idolatria política, a forma mais insidiosa de idolatria da nossa geração. Ela não vem na forma de um bezerro de ouro, mas talvez na de um boné de campanha, de um slogan de comício ou de uma lealdade inabalável a um partido. Olhe para dentro de nós mesmos com uma honestidade brutal. Não testemunhamos uma geração de crentes que se energiza mais em defender uma figura política do que em declarar o nome de Jesus. Não vimos a lealdade a um homem começar sutilmente a ofuscar a lealdade a Cristo quando nos tornamos mais rápidos em defender o caráter de um líder falho do que em nos arrepender de nossos próprios pecados. Algo deu terrivelmente errado. Quando o nome de um homem é exaltado em nossas conversas, mais do que o nome do Salvador, já cruzamos a linha da preferência política para o território da idolatria. E Deus é um Deus ciumento. Ele não divide sua glória com um homem, com um partido, com uma bandeira ou com uma filosofia. Ele não se impressiona com nossas paixões políticas ou com nossos movimentos. Ele anseia pela adoração pura e indivisa de seu povo. A história, tanto no Antigo Testamento quanto nos anais da Igreja, nos mostra o que acontece a seguir quando o povo de Deus mistura sua fé com a idolatria e substitui a confiança em Deus pela confiança no homem. O juízo se segue, não porque Deus seja cruel, mas porque Ele é santo e nos ama demais para nos deixar chafurdar em nosso engano. Tudo isso revela a raiz do problema, uma chocante falta de discernimento espiritual. Caímos na perigosa armadilha de confundir o uso de Deus com a aprovação de Deus. Porque Deus, em sua soberania, pode usar uma pessoa, presumimos que Ele endossa essa pessoa. Mas as Escrituras nos mostram repetidamente que isso é uma falácia mortal. Deus usou Faraó para exibir seu poder, mas não aprovou a dureza de seu coração. Ele usou Nabucodonosor para julgar Israel, mas não endossou seu orgulho e crueldade. Ele usou Ciro para libertar seu povo, mas não o chamou para um relacionamento de aliança. Ser usado por Deus não é o mesmo que andar com Deus. Utilidade não é o teste da piedade. Obediência é, humildade é, rendição à palavra e à vontade de Deus é a verdadeira marca de uma pessoa que anda em sintonia com o Espírito. E onde essas qualidades estão ausentes, onde a arrogância, a divisão e o compromisso moral tomam seu lugar, devemos ser cautelosos, não celebratórios. Porque o que podemos estar testemunhando não é um reavivamento nacional, mas um holofote divino, e através desse holofote, Deus pode estar expondo algo muito mais sério do que a política. Ele pode estar expondo a idolatria em nossa adoração, o compromisso em nossos púlpitos e a superficialidade de nosso discernimento. Portanto, a mensagem final, o eco que deve ressoar em nossos espíritos, muito depois de estas palavras se dissiparem, é um chamado urgente e profético para a Igreja despertar. O tempo do cristianismo cultural confortável e sem custos acabou. Estamos entrando em uma era de peneiramento, um abalo divino que Deus não está apenas permitindo, mas orquestrando. Ele está sacudindo tudo o que pode ser abalado para que o que é inabalável permaneça. Ele está traçando uma linha na areia, não entre esquerda e direita,
mas entre o sagrado e o profano, entre a verdade e o engano, entre o reino de Deus e os reinos deste mundo. Este é um chamado para abandonar, de uma vez por todas, nossa confiança em homens, em sistemas políticos e em soluções terrenas. Nossa esperança não está na Casa Branca, não importa quem se sente lá. Nossa esperança está ancorada no trono do céu, cujo reino não tem fim e cuja autoridade não pode ser abalada. É um chamado para retornar desesperadamente à santidade, para parar de flertar com o pecado que pregou nosso Salvador na cruz, para sermos um povo separado não por arrogância, mas por consagração. O mundo não precisa de uma igreja que se pareça com ele. Ele precisa de uma igreja que reflita a Cristo. É um chamado para nos apaixonarmos novamente pela verdade intransigente da Palavra de Deus, para parar de tratá-la como um cardápio do qual escolhemos as partes que gostamos. Devemos nos submeter a ela como nossa autoridade final e absoluta, pregá-la sem medo e vivê-la sem desculpas. É a espada do Espírito e, quando a embanhamos por conveniência política, nos desarmamos em uma guerra que não podemos nos dar ao luxo de perder. E, finalmente, é um chamado à lealdade absoluta e exclusiva a Jesus Cristo. Ele, e somente Ele, é digno de nossa adoração, de nossa paixão e de nossa aliança inabalável. Este é o momento do autoexame. É o tempo do arrependimento. É o tempo de nos prepararmos para a purificação que Deus está realizando em sua casa antes que o juízo final sobrevenha ao mundo. O abalo que sentimos em nossa cultura, em nossas igrejas e em nossas próprias almas não é apenas ruído. É a voz de Deus soando como uma trombeta. Ele não está perguntando se a América pende para a esquerda ou para a direita. Ele está perguntando se o seu povo se humilhará, se afastará de seus maus caminhos e retornará a ele de todo o coração. A questão que ecoa do trono de Deus para cada um de nós hoje não é em quem você votou, mas a quem você adora. Não é qual partido você defende, mas qual reino você busca primeiro. Portanto, o convite hoje não é para se juntar a um movimento político, mas para se render a uma pessoa: Jesus Cristo. Se esta mensagem ressoou em seu espírito, se você sentiu o toque do Espírito Santo, o convencendo de qualquer compromisso ou idolatria em seu coração, não endureça seu coração. Este é o seu momento de misericórdia. Este pode ser o aviso final antes que a tempestade se intensifique. O convite é para reconstruir o altar da adoração em seu coração, para destronar qualquer homem ou ideologia que tenha ocupado o lugar que pertence somente a Cristo e para consagrar sua vida, suas paixões e suas lealdades a Ele. Que hoje seja o dia em que paramos de tentar salvar uma cultura e voltamos à nossa missão principal de proclamar um Salvador. Que a Igreja de Jesus Cristo se levante não com poder político, mas com autoridade espiritual. Não com programas, mas com oração. Não com aprovação cultural, mas com a unção divina. Que sejamos encontrados fiéis. Que sejamos encontrados vigilantes. Que sejamos encontrados puros, uma noiva preparada, aguardando o retorno do nosso Rei. Se essa é a sua oração,
Se esse é o desejo do seu coração, então, junte-se a mim, agora mesmo em espírito, e diga: Senhor Jesus, perdoa-me. Perdoa minha igreja. Tira de nós todo ídolo. Lava-nos de todo compromisso. Enche-nos novamente com o temor do Senhor e com um amor apaixonado pela tua verdade. Nós te queremos e somente a ti. Reina em nós. Reina através de nós. Amém.